CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, aqui presentes, nossos irmãos encarnados, desencarnados, vocês que estão chegando pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos. Que nosso Mestre Jesus possa estar em nossos corações, que nós possamos, juntamente com esses nossos irmãos, nossos amigos espirituais, ir acalmando, serenando, para que a gente possa receber essas sementes que nos são enviadas do alto. Que a gente possa estar receptivo, que a gente possa ter uma noite de reflexões e que, ao sairmos daqui, estejamos melhor do que quando entramos. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho. Quem vai fazer o estudo hoje é o Paulo Nagai, ele ainda não chegou, mas ele está chegando. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Carlos Lemos, trabalhador da nossa casa. E hoje a gente vai dar continuidade no Evangelho, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E o item a ser estudado hoje vai ser o item 9, que tem como título A ingratidão dos filhos e os laços de família. Então eu vou passar agora, vou dar alguns avisos, convidar vocês para que venham aos nossos estudos, sempre com os livros da codificação da nossa doutrina, e a gente tem também estudo da obra de André Luiz, Dona Ivone Pereira, Leon Denis. A gente estuda na quarta-feira às 8 da manhã a Revista Espírita. Então, é uma diversidade o nosso grupo de estudos. E a gente tem também vários horários durante a semana, manhã, tarde e noite. A semana inteira. No sábado a gente agora tem, às 8h30, o estudo do Livro dos Espíritos. Então, quem vem estudar o Livro dos Espíritos, de 8h30 às 9h30, a reunião pública de sábado começa às 10h, então, normalmente, as pessoas vêm, fazem o Livro dos Espíritos, já ficam para a palestra e está tudo certo. A gente tem também o atendimento fraterno, que acontece sempre depois da reunião pública. Então, se algum de vocês tiver necessidade do atendimento fraterno, depois só continuar sentadinho aí no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. A gente pede sempre que, se possível, desligue o celular ou ponha no modo vibra, silencioso. Se houver a necessidade de atender, sem problema nenhum, é só atender ali fora, que às vezes a gente precisa atender. Só que quando ele toca no momento da reunião, sempre tira a nossa atenção um pouquinho e aí a gente desvia um pouquinho a nossa atenção. A nossa livraria, me avisaram que a livraria está com desconto de 10% em todos os livros. Então, depois ela vai funcionar depois do estudo, é só dar uma passadinha lá. E também na livraria a gente tem um marcador de livros que tem todos os horários dos nossos estudos, que fica mais fácil, porque são muitos horários, então é difícil a gente gravar todos os horários. Nossa obra social, que funciona aqui no sábado, as crianças chegam às 8 da manhã, tomam um café, almoçam, são evangelizados, todos separados por idade, os responsáveis também são evangelizados, e essas famílias recebem
uma cesta básica, algumas duas, dependendo do número que compõe aquelas famílias, e a gente continua pedindo a ajuda de vocês no que for possível. Os itens da nossa cesta básica ficam ali naquele adesivo ali fora, então quem puder colaborar, mas são basicamente arroz, feijão, molho de tomate, pó de café, farinha de mandioca. Então, quem puder ajudar, sal, quem puder ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Eu vou iniciar agora com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor espiritual Emmanuel, e a psicografia é de Chico Xavier. A lição a ser estudada hoje vai ser a lição de número 125, que tem como título Filhos e Servos. E o versículo que Emmanuel nos traz hoje é do Evangelho de João. Esse versículo diz assim: Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. E Emmanuel nos traz um comentário sobre esse versículo, e ele nos diz o seguinte: na exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muita vez, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre e irmão tão querido. Esses espíritos amorosos que aqui se encontram, nós pedimos que intua o nosso companheiro Paulo Nagai, que vai trazendo o estudo para a gente hoje, ao Carlos, que vai fazer a sustentação no momento do passe, e a todos nós que aqui estamos para o estudo. Pedimos a esses espíritos que já se encontram na casa desde tão cedo preparando esse ambiente para nos receber, que eles fiquem conosco, que nós possamos agora, nesse momento, estar ligados aos nossos amigos espirituais, que o estudo de hoje nos sirva, que toque no nosso coração. Pedimos ao nosso querido altivo, diretor espiritual da nossa casa, e a toda essa falange de espíritos que sustentam o nosso SEAP, a permissão para darmos início ao estudo
da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do início da lição do Evangelho, para que o Paulo possa dar continuidade ao estudo. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e sempre revolta os corações honestos. Porém, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la, para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nessa, como em outras questões, o Espiritismo vem trazer esclarecimentos para um dos problemas do coração humano. Vou passar a palavra agora para o nosso companheiro Paulo, que ele faça um bom estudo. Obrigado. Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. Realmente, esse tema de hoje, ele é um tema assim, que é muito elucidativo para quem não é espírita, principalmente, porque não tem acesso a essa explicação, mas também para muito espírita, que às vezes a gente passa por alguns conceitos que os espíritos passam para nós, assim, a gente passa tão rápido que eles nos passam despercebidos. Essa página de hoje, de Santo Agostinho, porque, para você ver, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem os textos, inicialmente alguns textos tirados do Evangelho de Jesus, comentário de Kardec e, na parte final, instruções dos Espíritos. Nesse tema aqui, só tem uma instrução dos Espíritos, que é de Santo Agostinho, e é longa, muito longa. E apesar dele abordar o tema ingratidão dos filhos e os laços de família, ele traz muitos conceitos ali que nos dirigem, porque ele se propõe a explicar o porquê dos problemas entre pais e filhos. Então ele aqui, como a gente dizia no meu tempo, ele faz cabelo, barba e bigode. Ele parte do fato, que é um fato que ocorre na vida de todo mundo, e também um fato espírita, da informação que ele dá, ele se propõe a explicar a causa e o efeito dessa ingratidão, porque ele começa falando, dando uma afirmação que a ingratidão filial é uma das coisas mais odiosas. Quer dizer, um tom de crítica e afirmativa, não é nem questionamento, não. Ele fala que a ingratidão é um problema sério, mas a ingratidão filial é algo muito importante, assim, no que diz respeito, ele falou odioso por conta disso, de ser contrário à lei. Então, e ele fala, só a doutrina espírita, ela pode explicar, e ele se propõe a estudar isso, as causas e o efeito dessas atitudes. E o fato, na vida de todo mundo, é o que a gente observa. Muitas famílias, a gente observa um relacionamento agressivo entre pais e filhos. Às vezes partindo dos pais, de um dos pais ou dos dois pais, ou às vezes partindo dos filhos, ou todos ou alguns. Isso é fato. E quem já presenciou algum problema desse de família, é horrível a situação dos pais quando eles não têm o conhecimento espírita, porque não tem explicação. Não é nem o religioso, não, eu estou falando do conhecimento espírita, porque isso só a reencarnação explica, como ele vai colocar aqui. Porque você imagina, mesmo a pessoa sendo religiosa, ela acreditar na sobrevivência da alma, ela querer seguir o Evangelho de Jesus, ela bota na conta de Deus quando observa um negócio desse dentro da família, porque ela não tem outra explicação. Ela diz, pô, como é que pode?
quem Deus mandou para mim? Que filho é esse que está aqui dentro de casa? Ou então os filhos, pô, que pai, o que eu fiz para merecer uns pais desse? Porque não tem a ligação, não tem a explicação lógica. Então você vê as pessoas, porque a ideia da família é muita família consanguínea. É a família, pô, sangue do meu sangue. Quantas vezes a gente já escutou isso? Pô, sangue do meu sangue fez isso comigo. Isso não só pai, mãe e filhos, mas a gente generaliza isso para a família carnal. Então isso causa um problema muito sério, porque quando você não tem essa explicação, você não tem a consciência da causa, como é que você vai trabalhar para resolver? Então, as pessoas ficam atordoadas com isso e sem explicação, e acaba culpando Deus. Porque os mais conscientes até começam a olhar para dentro de si e ver, pô, que parte que eu estou errando no meu relacionamento. Mas o problema é que a maioria das vezes não tem isso. Por exemplo, quando é dos filhos para os pais, quando é unilateral, a outra parte faz tudo certo, e não vê explicação. Por quê? Porque o problema não está nessa vida. Então esse seria o foco, o ponto de vista que Santo Agostinho vai abordar nesse trecho. E esse capítulo, ele sai até um pouco, porque esse capítulo é honrai vosso pai e vossa mãe. Então, os itens que nós estudamos antes, foi piedade filial, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, onde ele diferencia, usa aquela fala de Jesus, quando ele está assim conversando com os discípulos, e tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Aí ele aproveita e dá esse questionamento, não desdenhando da mãe e dos irmãos, mas mostrando a família espiritual. Quer dizer, ele questionou, quem são meus irmãos, minha mãe? Esses aqui são. Ele estava demonstrando a diferença entre a família carnal e a família espiritual, porque a família espiritual, eles estavam ali por convergência de pensamentos, estavam ali por afinidade, e a família carnal, nem sempre acompanham, não é? E no último tópico, antes da instrução dos espíritos, parentesco corporal e parentesco espiritual, onde realmente Kardec desenvolve aqui a diferença, mostrando a diferença da parentesco espiritual e material, porque o que procede do corpo é o corpo. Então, os nossos pais, e é legal que ele, no início do texto, ele fala, na explicação, eu vou até colocar isso, mas ele faz essa diferenciação, que o que está sendo gerado ali é um corpo. A alma não é nossa. Eu não gero alma, nós não geramos alma, nós geramos o corpo. O espírito é criação de Deus. Então é aquela comparação que a gente sempre faz, eu fabrico o carro, o motorista não é meu. O motorista é criação de Deus. Agora o carro a gente fabrica. Então vamos lá. A situação aqui é essa análise, e vamos partir de um fato que a gente observa no dia a dia, que são essas dissensões em que as pessoas não têm explicação dentro das religiões normais, sem ser espíritas, mesmo as cristãs, desse problema. Então, ainda mais que ele coloca no primeiro parágrafo que, como eu chamei a atenção no início, falando que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, e aí sinaliza que ela sempre revolta, e que mais odioso ainda é quando isso ocorre entre pais e filhos. Bom, vamos lá. Como ele explica isso? Porque as pessoas que não têm conhecimento espírita, elas ficam atordoadas. Então o espiritismo, ele coloca para nós assim, olha, tem causas atuais e causas anteriores das aflições que a gente está passando. Então, quando nós falamos que temos um problema, poxa, mas eu estou com um comportamento certinho, eu não estou fazendo nada demais, eu procuro seguir a lei de Deus, eu tenho um comportamento adequado e estou tendo problemas. Aí ele fala assim, olha, não tem injustiça na lei.
Então, se você está sofrendo alguma coisa e a causa não está nessa vida, como a lei não é injusta, a causa tem que estar em outra vida. Porque ninguém sofre por acaso. Então, o sofrimento... E outra coisa importante que a doutrina espírita coloca, o sofrimento, ele não está fora de mim. Não é ninguém, mesmo que alguém esteja sendo instrumento, a causa do mal foi uma ação minha, ou nessa vida ou no passado, porque é a lei de ação e reação, que é aquilo que Jesus falava já na época dele, ó. A gente colhe o que planta. E a doutrina espírita, ela, unindo ainda esse conhecimento, com o conhecimento da lei de liberdade, o livre-arbítrio de cada um, porque todo mundo fala, não, eu faço o que quero, tudo bem, pode fazer. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém vai estar isento de assumir as consequências dos atos cometidos. E é algo que a gente vê cada dia mais na sociedade. O pessoal quer fazer o que quer, mas não quer assumir as consequências. Todo mundo quer a liberdade, todo mundo quer os direitos, mas ninguém quer cumprir o dever. E aí vira bagunça. Não pode ser. E a lei de Deus, ela é harmônica. E o processo, o mais importante também, nós não perdemos de vista, que esse processo da lei de Deus é educativo. Ele não é punitivo. A pessoa não vai sofrer para ser punida. O sofrimento é consequência de um desvio da lei. Mas o processo em que essa... A gente tem que falar o sofrimento, ou castigo, ou punição, porque a palavra é essa, não tem outra palavra. Mas o sentido que o Espiritismo dá é outro, porque não tem alguém lá em cima, vou punir esse, vou punir aquele, não é. É uma consequência dos nossos atos. E a pessoa que sofre isso, o objetivo é que isso faz parte do processo de educação. Porque não existe uma educação sem disciplina. O pessoal começa, não pode isso, não pode aquilo, no sentido de, claro, ninguém defende a violência, mas a violência é um extremo. Daí a você se omitir a fazer uma corrigenda, a você alertar, a você educar, isso é você delargar, isso é você não assumir a responsabilidade. Por isso que tem que ter esse conhecimento, para a gente unir todos os pontos e ver a responsabilidade que a gente tem. Por isso que ele leva o conceito para o plano espiritual. Porque o caminho, quando ele fala que o ódio, que é odiosa essa ingratidão, mas ele também vê o seguinte, a lei de Deus é de amor. Na lei de Deus existe uma senha para atingir o sucesso, que é a caridade e o perdão. O esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É um objetivo, é uma meta. Então, quando ele coloca isso, ele está dando um problema, vai se posicionar para analisar a causa, mas já está dando uma solução e falando assim, olha, dentro da lei de Deus, que é uma lei de justiça, amor e caridade, não há lugar para falta de perdão, para injúria, para ingratidão. Então, quem já tomou consciência disso, vai ter um motivo a mais para se burilar. Porque em tudo na vida, a gente mede custo e benefício, mesmo sem saber. Alguém propõe alguma coisa para a gente em qualquer nível, sentimental, de negócio, em termos de dinheiro, de posição, a gente sempre vai pensar assim, caramba, e aí, o que eu ganho com isso? Qual vai ser o meu benefício? Não é errado isso não, é porque eu falei a palavra ganho, parece que faz por interesse, não, é qual é o benefício que eu tenho? É uma escolha, para fazer escolha a gente tem que pesar, vou morar aqui ou vou morar no interior? Você vai pensar, quais as vantagens que eu tenho de morar no interior? O custo de vida é menor, vou viver mais tranquilamente, mas se eu ficar aqui, estou perto de tudo, eu tenho mais possibilidade de trabalho, você vai medir isso, é normal. Então, com
como a gente leva em consideração esses pontos todos, a lei de Deus também é assim. Ela vai colocar para a gente, como quem já estudou lá a lei de reprodução no Livro dos Espíritos, ele fala, não, o sexo dá prazer? Dá. Porque na época, não do catolicismo, mesmo do cristianismo primitivo para cá, depois o pessoal foi colocando o sexo como algo pecador. E a mulher não podia nem sentir prazer. Então, a doutrina espírita, na lei de reprodução, fala assim, olha, dá prazer, e Deus colocou prazer nisso para que as pessoas se sentissem incentivadas a dar continuidade à população. A dar a continuidade, porque porque na realidade, na visão espírita, o que você faz? Nós estamos dando oportunidade para as almas encarnarem e progredirem. Sem a encarnação não tem como progredir. Então, sem a lei de reprodução, a humanidade pereceria. É isso que os espíritos falam. Então, realmente, lei do progresso. Pô, todo mundo gosta do bem-estar. Então, a lei do trabalho, ela tem uma cenourinha na frente dele. Porque se todo mundo estivesse tranquilo, confortável, não precisasse tirar a comida, o seu sustento, o bem-estar, ninguém ia trabalhar. Pô, o pessoal já começa a trabalhar pensando na aposentadoria. Quando me aposentar? Quando a lei do trabalho é uma das leis que facilitam o progresso do espírito, porque coloca sempre em movimento. Mas tem a lei do repouso? Tem, mas repouso é só para quem trabalha. O cara quer se aposentar sem ter trabalhado, quer descansar, quer ter férias sem trabalhar. Não, isso é uma consequência, é um direito que tem quem trabalhou. Então, tudo isso, ter um benefício diante daquilo ali, é um incentivo. Então, as pessoas, hoje em dia, o raciocínio, isso há muito tempo já, beber faz mal à saúde, fumar faz mal à saúde. Aí o cara fala assim, se eu beber eu vou morrer, se eu não beber eu vou morrer mesmo, mas bebe. Se eu fumar eu vou morrer, se eu não fumar vou morrer também, eu fumo. Isso é falta de visão da consequência dos nossos atos, tanto nessa vida quanto na vida futura. Porque esse raciocínio está nivelando por baixo. Agora, se você souber que tem um encadeamento nisso, eu vou fazer isso, vou arrebentar minha saúde agora, mas olha, vou arrebentar minha saúde para o futuro também, porque eu tenho um corpo espiritual que sobrevive à morte. O espírito não vira fumacinha. Esse corpo espiritual, que é o corpo de relação que eu tenho quando eu estou desencarnado, e também quando eu saio do corpo durante o sono de noite, o desdobramento, tem órgãos. E tudo que eu faço nesse corpo reflete nesse corpo espiritual que eu vou levar, que é, vamos dizer assim, o histórico. E eu levo. Não vai sumir. Então eu vou ter que assumir as consequências do que eu faço com o meu corpo na vida futura. Por isso que se fala, meu corpo, a gente às vezes quer mutilar, quer fazer isso, aquilo, outro, e fala, não, o corpo é meu. Não, o corpo é um empréstimo. A encarnação é uma dádiva. E a gente tem que agradecer a oportunidade. Porque aquilo ali vai levar o meu histórico. Eu estou ganhando uma oportunidade para encarnar, para progredir. Então não tem mais aquilo, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Pedimos, todos nós talvez imploramos para nascer. Eu não pedi esse pai, essa mãe. Provavelmente sim. Provavelmente teve um acerto. Como também os pais não podem falar que não pediu esses filhos, porque no mínimo concordaram. E é isso que ele começa a explicar. Aí você fala, a gente costuma falar, os problemas maiores que tem, como é que se resolve? A gente fala assim, nós estamos vivendo em sociedade, que é outra lei moral que está lá no Livro dos Espíritos. E é necessário viver em sociedade para a gente poder progredir. Porque se viver sozinho, tu não está treinando nada. Nem a liberdade. Porque a nossa liberdade, ela é proporcional à nossa evolução. E o nosso direito, ele termina quando começa do outro. Então, quando Kardec pergunta aos Espíritos, em algum momento nós podemos ser livres realmente só em pensamento, a não ser que você vive isolado numa ilha sem ninguém. A partir do momento que tem alguém, você já tem que cumprir
Essa regra do meu direito acaba quando começa do outro. E às vezes, com o conceito que a gente tem hoje, nem você viver sozinho numa ilha, porque a gente é responsável pelo meio ambiente, pelos reinos inferiores que estão ali, que estão abaixo da gente. Então a responsabilidade do espírito, até como co-criador, nós temos essa responsabilidade por tudo que está em nossa volta e pelo planeta também, principalmente que é a nossa moradia. Então esse senso de responsabilidade é que vai motivar cada um de nós mudar para melhor. Se você não tem uma motivação para mudar, vai fazer o quê? Ah, meu amigo, vou ficar quietinho ali no canto e pronto, igual o Garfield, né? Ah, quando me vem a vontade de trabalhar, eu fico quietinho, encosto ali no canto e deixo a vontade de passar. É o que ele faz. Deixa para lá. Mas essa motivação é que tem que impulsionar a gente. Então, a gente fala assim, eu vivo na sociedade, crio relações boas e ruins. Isso é normal. Funciona em tudo quanto é lugar do universo. Eu crio amigos ou inimigos, ou indiferentes, nas relações que eu faço. O problema, não é o problema, o fato que a reencarnação traz é o seguinte, eu levo essas relações, aí a gente entende por que Jesus fala assim, reconcilia-te com o teu inimigo antes que ele leve você para o juiz, e o juiz vai pronunciar onde, Isso é o seguinte, amigo, resolve agora, porque morrendo tu vai levar esse karma para lá. E voltando, tu vai trazer um encosto. O pessoal aí tem um encosto, o obsessor. Ou alguém que está te cobrando uma dívida do passado. Ou seja, esses relacionamentos têm continuidade. Então não tem como jogar o lixo para debaixo do tapete. Um dia vai se ter que resolver isso. Aceita jogar para debaixo do tapete? Uma encarnação, duas, mas chegar uma hora que, olha, está lá, porque a ligação está feita. A gente fala assim, as pessoas se ligam pelo amor, mas também se ligam pelo ódio. Isso é mais fácil até. Porque você vai fazer assim, às vezes, até por conta do que a gente está acostumado. Quem a gente ama, a gente tem segurança daquele relacionamento. Tipo, já está ali. O ódio, às vezes a gente fica pensando mais na pessoa que a gente odeia do que naqueles que a gente ama. É só cada um pensar aí quando alguém faz alguma coisa com a gente. A gente o dia inteiro, cara, fulano podia fazer isso comigo, mas não sei o quê. Que é exatamente o orgulho. A gente acha que ninguém pode fazer nada com a gente. A gente fica o dia inteiro pensando na pessoa. O que isso provoca? Uma ligação mental, pensamento a pensamento. E a gente passa o dia todo pensando nas pessoas que a gente ama. No começo do namoro, talvez. Quando o filhinho é novo, sempre. Mas o tempo vai passando, aquilo vai entrando numa normalidade, que até é normal mesmo. A gente fala normalidade porque é. Porque senão ninguém viveria, você ficaria pendurado naquilo ali o dia todo. Então você vai desenvolvendo um sentimento que também tem que trabalhar o desapego. É tipo assim, eu crio o filho para o mundo, não é para mim. O laço de família, mas não pode virar nó. Não posso prender todo mundo em torno de mim. Tem que criar para que eles saibam viver. Então, esses relacionamentos, eles são contínuos. É como se fôssemos atores e que representamos a cada encarnação uma peça e um papel diferente. Então, os atores trocam de papéis para cada um aprender a posição do outro, para ter aquela empatia, para entender a situação, para treinar, para ser um bom ator, porque o objetivo é o espírito progredir. Então, esses problemas são resolvidos assim. Você foi meu amigo nessa encarnação, aí tudo bem, na outra encarnação, se a gente se reencontrar, vai fortalecer a amizade. Agora, e os inimigos? A gente tem que aprender a amar, porque Jesus falou lá, amai os inimigos. Que é impossível você amar um inimigo na mesma hora que ele te fez o problema. Almas elevadas, algumas fazem. Jesus é um exemplo disso. Sofreu o que sofreu e na cruz falou, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mas por quê? Espírito perfeito. A visão de que aqueles que estavam ali fazendo mal
eram ignorantes da lei. Não sabiam o que estava fazendo realmente. Então ele, do alto do seu conhecimento e da sua evolução, não leva aquilo em consideração. Não é o que a gente faz. Então, exatamente o que faz a gente amar o inimigo é ter várias encarnações em contato com ele, em situações em que a troca de papéis vai fazer com que crie uma dependência um de outro e a gente passe a amá-lo. Mas quando a gente amar o inimigo, eu não estou amando esse aqui. Eu estou amando aqueles personagens que eu fui conhecendo nas outras vidas até chegar a um ponto que eu vou amar. E os problemas mais sérios, aí vamos botar assim, ó, quanto mais sério o problema, mais próximo tem que estar os espíritos. E aí leva em consideração o quê? Qual a conclusão disso? Os problemas mais sérios vão estar dentro da própria família. Principalmente na condição de pais e filhos, porque se cria uma dependência. Vamos nos colocar, pais, recebemos aqueles filhos. E ele diz aqui, ó, quando ele vai explicando, deixa eu botar, depois eu vou falar isso aqui, tem que colocar algumas coisas antes. Porque ele escolhe exatamente aquele relacionamento para ter uma possibilidade de se reharmonizar esse contato. E a gente analisando materialmente, o que acontece quando a gente recebe um filho? O bichinho está lá, nasce feio igual um rato, porque não vem me dizer que criança quando nasce é bonitinha, não é. Você que está grávida aí, na hora você vai falar, pô, é bonita, todo mundo vai falar que é bonito. Mas a gente sabe que não é naquele momento, ele tem que desinchar, porque ele saiu ali todo imprensado, todo gosmento. Mas tudo bem, vai, são os nossos olhos. Fica aquela, como tem um amigo meu que fala que tudo quanto é criança tem cara de joelho. Mas tá rindo porque alguém deve ter falado para vocês também, né? Mas passa com o tempo, vai desinchando, vai ficando normal, cresce rápido, aí realmente. E outra coisa, sempre parece com o papai e com a mamãe. A família da mãe fala que parece com a mamãe. A família do papai fala que parece com o papai. Estão errados? Não, os dois estão certos, porque o filho é uma somatório da genética da família A com a família B. Queria que parecesse com quem? A não ser que haja algum problema, mas aí, exceção a gente não vai tratar. E parece com todo mundo, mas é realmente. Aí depois vai, porque cada um vai olhar de acordo com o seu ângulo, né? Vai olhar as feições, pode ver, aí traz, olha a foto do fulano quando era pequeno, do papai, olha igualzinho. Aí mostra da mãe também. Mas vai aparecer com os dois, isso é normal. Mas aí a gente, o que acontece? É um período de dependência total. Olha só como é que é a sabedoria da lei. Então aquele espírito que está ali com esquecimento do passado, ou seja, ó, 0-0 no Maracanã, zerou, a mídia está limpa. Ele vai começar a receber afeto dos pais, porque nos primeiros anos de vida ele está totalmente dependente para viver. E se tudo correr bem, no final da vida para os pais, essa dependência se inverte. Por isso que ele fala que a ingratidão filial é terrível. Por quê? Porque você já teve esse início aqui, em que os pais acolheram, deram tudo, e você não fazer isso no final é ingratidão, e por isso que ele fala que é odiosa, porque é uma ingratidão que você está fazendo assim conscientemente, porque não tem como, você pode até desdenhar. E isso dá tranquilidade. Quando crescer vai entender. Quando a gente é mais rígido, quando a gente quer educar, quando a gente se importa, pode não entender naquela hora, mas quando ficar velho vai entender. E geralmente vai entender quando tiver filho, que aí vai pensar, caraca, era por isso. Uma hora vai cair a ficha. E se não cair também, o problema é dele. Eu tenho que estar com a minha consciência tranquila. Mas cria esse laço. Aí você fala assim, caramba, realmente a lei é legal, mas como é? Eu não pedi não. Aí a gente duvida que pediu. Olha o que Santo Agostinho fala, ó. Se observa essa dissensão toda,
meu inimigo, aí você desencarna, passa um tempo na espiritualidade e começa a aprender outras coisas. Aí você começa a observar a lei como funciona e você começa a entender, e aí ele fala, ou você entende, ou entende. O que vai variar aí é o tempo. Quanto mais cedo a gente entender, melhor. Mas vai chegar uma hora, e é isso que ele fala aqui, vai chegar a hora do cara despertar para isso. Quando ele entender que não tem jeito e que a lei é de amor, ele vai olhar para aquele ser e vai ter a mesma visão, não tão limpa, mas parecida com aquela de Jesus, perdoa, eles não sabem o que fazem, e vai ver a necessidade de amar e perdoar. Ele vai falar assim, ó, cara, aquele cara, o que eu vou fazer? Tudo bem, vou cair junto com ele lá. Aí olha como é que ele fala, ó, enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo, isso aqui que eu achei legal, da maneira como ele colocou, porque crava aquilo que a gente fala, o corpo é dos pais, o espírito não. E tem um livro ótimo, um livro que fala, nossos filhos são espíritos, se eu não me engano é de Hermínio Miranda, se eu não me engano, mas nossos filhos são espíritos. Em que ele mostra isso mesmo, que, o meu filho, não é meu filho no sentido de posse, é meu filho no sentido de responsabilidade. Então ele fala, ó, ele se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Está fabricando um carro ali, vai sair zerinho. Opa, eu quero dirigir aquele carro. E vai. Então, aqui ele dá direitinho como é o mecanismo. Aí ele fala, qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres que ele odiou é uma prova terrível, sob a qual às vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Ou seja, o preparo anterior, o entendimento da situação e o querer cumprir a lei é o que vai dar força para o indivíduo, porque tem o esquecimento do passado. Por isso que o pessoal fala assim, eu não escolhi isso não, médium reclama disso, porque eu não ia lá escolher de ser médium. Às vezes a gente implora. O problema é que quando a gente cai aqui pelo esquecimento do passado e a pressão da vida material, a gente esquece as boas resoluções. Por isso que ele falou, tem que ser firme. E aí, a religião ajuda. Porque aprova com consulta. Quem estava esquecido disso, hoje está sendo lembrado. Vai pensar, vai chegar em casa e vai falar, caraca, eu devo ter pedido esse negócio mesmo. Pô, se a lei é justa, se é assim, por que comigo seria diferente? Então você vai realimentando aqueles pensamentos e aquelas resoluções. Por isso que ele fala que tem que ter essa vontade renovada com esse estudo, o acompanhamento religioso, é isso assim. Então, o resultado vai ser tão bom, ou assim, em termos de comparação, vai ser tão melhor quanto prevalecer a boa resolução. E vai ser ruim se a má resolução prevalecer. Sempre é escolha. Foi escolha antes de encarnar e sempre a escolha durante o problema. Agora, tu imagina, se já é difícil a gente sabendo disso, imagina a pessoa que não sabe. E a gente chega, recebe na casa espírita pessoas que chegam, pá, como é que pode? Pô, mas é meu filho, minha filha, e fazendo isso comigo. Ou então os filhos chegando, pô, mas meu pai e minha mãe não ligam para mim, não estão nem aí. Isso é outro erro que às vezes a gente comete. A gente quer ser amigo dos filhos
antes de ser pai e mãe. Pode ser amigo? Pode e deve, mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, meu papel é ser pai e mãe, orientador, e é isso que ele desenvolve aqui. Depois, quem puder ler isso em casa, seria ótimo, para consolidar, porque é muita coisa que Santo Agostinho fala aqui. Então, uma dessas coisas da consciência é o seguinte: todos nós que fomos pais ou orientadores, porque às vezes a gente não é pai consanguíneo, mas tem uma responsabilidade de educar, de que maneira for. Todos nós vamos ser perguntados ao chegar no plano espiritual. Ele fala assim, ó, o que fizestes com aquelas almas que eu coloquei sob sua responsabilidade? Então, aproximar essas almas que vieram sob nossa responsabilidade, aproximá-las de Deus, é a missão que nos foi confiada. E vai ser cobrada. Então, quando a gente observar esses desvios nesse relacionamento, tanto se formos filhos em relação aos nossos pais, quanto que formos pais em relação aos nossos filhos, temos que ter esse olhar de entendimento. Olha, tem um problema sério aí. E eu convivi com uma pessoa, foi exatamente quando eu estava começando a ser espírita. Eu estava iniciando no espiritismo, essa pessoa até me deu um monte de livro para ler assim. Interessante. Eu li ele me deu 4 livros em seguida das obras de André Luiz para ler. E, tipo assim, 2 meses, 3 meses, eu li os 4 livros. E ainda me mostrou mais um monte de coisa. E ainda a experiência dele, que ele já era um médium antigo. Olha o problema. Isso, o mentor espiritual dele, trabalhava com um médium, falou para ele. Ele estava tendo problemas com a filha, que tinha quase 15 anos na época. Tinha uns 13 para 14. Eu tinha 3 filhos. E a menina tinha um problema seríssimo com ele. Seríssimo. E o espírito orientou ele, falou assim, olha, o problema é o seguinte, numa das encarnações passadas, você, ela e tua atual esposa fizeram um triângulo amoroso. E isso deu problema. Então, o que você vai fazer? Aí, olha a importância do entendimento do mecanismo e orientação. Deixa ela dormir, vai para o pé da cama depois que ela dormir e conversa com o espírito. Faz uma prece e conversa com o espírito. Olha, o que passou, passou. Nós estamos reunidos agora para reharmonizar as nossas relações. Tipo assim, me desculpe se eu fiz algum mal. Eu não lembro quanto tempo o espírito falou para ele fazer isso e ele fez. Melhorou a relação. Por quê? Porque eu sei que ali está um espírito e que eu estou com algum débito com ele do passado. E isso todos nós, se tivermos juízo, se não tivermos a inclinação nasal muito elevada, o ângulo de inclinação, a gente vai saber, a gente deve para alguém, com certeza. O nosso, todo mundo no passado, por isso que aquilo, atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Num planeta de provas e expiações não existe isso. Não existe sem pecado. Sem pecado não é porque não pecou, não. Que não esteja pecando. Porque pecar, todo mundo pecou. Poucos são aqueles espíritos que atravessaram o caminho do progresso sem pecar. Então, quando a gente olha hoje um assassino, tudo bem, está errado, está errado. Eu tenho que condenar o erro e tenho que combater o erro, mas não crucificar quem errou, porque eu também já fiz no passado. Então, a visão tem que ser educar esse que veio o escândalo. Mas eu não posso ser conivente com o escândalo, que o que a gente vê hoje aí também é uma tendência, é 880, né? Ou você te mata e esfola, ou você não quer fazer nada. A punição faz parte, a disciplina tem que estar presente em qualquer sistema, sem disciplina não existe nada. E tem que proteger a sociedade, se o indivíduo está lá causando problema à sociedade,
Tem que tirar da sociedade. Ah, mas as condições das prisões são as piores possíveis. São, então melhora a prisão. O cara quer comer rabada e quer ajeitar as coisas tomando sal de fruta. Cara, se regula na hora de comer, vai na causa. Então, não, porque a prisão não é legal, não vou prender ninguém. Vou deixar aí no meio da sociedade. Não pode fazer isso, vai prejudicando todo mundo. Então, essas visões todas, ela tem a ver com a falta de visão da lei de Deus, de como ela funciona. Então, se a gente entende isso, que dentro do nosso seio familiar nós podemos ter isso, isso vai fazer com que a gente fique mais alerta, e que a gente fique mais atento, que a gente tenha mais paciência no relacionamento, não só da família, mas com todo mundo, porque vale a família espiritual. É uma condição que a gente tem que entender, porque é só assim que o negócio vai se resolver. Outra coisa importante que ele fala aqui, eu sempre lembro isso, porque eu acho que isso é um consolo danado, são duas coisas que eu gosto muito de repetir. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, porque ela é realmente algo. Conhece a lei, entende disso aqui, que isso vai te livrar de tudo. Livrar de dependências de tudo, no sentido de libertar o indivíduo mesmo, porque ele vai saber de onde veio, para onde vai, e vai saber o que tem que fazer. Pode não fazer ainda direito, mas sabe já o que tem que fazer. E é o conhecimento que vai dar isso. E a doutrina espírita é isso, é um conjunto de leis que gerencia o universo, leis morais e leis materiais. E outra coisa, a ninguém é dado o fardo mais pesado que pode carregar, e é isso que ele fala aqui. Está com esse problema, está sofrendo, lembra sempre, qualquer problema, lembra sempre o seguinte, Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede. Só permite, quando tu pede, ele só permite as que podem ser cumpridas. Se não se consegue triunfar, não é por falta de possibilidade, mas de vontade. É isso que a gente tem que sempre pensar. Estou com um problema, tenho condições de resolver, espera aí. Senão seria covardia de Deus. A lei não seria justa. Botar um problema na minha frente que eu não posso resolver... Ué, mas tem muito problema que eu não fico satisfeito, é porque a gente quer que se resolva de uma maneira. Não é o que eu quero, é o que eu necessito. E quando se fala assim, passar pelo problema, é suportar. Se a gente olhar para trás na nossa vida, nós vamos ver que nós já passamos por problemas tremendos, e depois, como a gente fala, depois da tempestade vem a bonança. É tu passar vivo por aquilo ali, vivo que eu estou falando, no sentido de sobreviver aquilo ali, não isso. Mas o que eu queria? Eu estava pedindo a Deus para tirar aquela pedra do meu caminho. Eu não estava pedindo para me ajuda a passar por cima. Igual corrida de obstáculo. Aqueles obstáculos não são feitos para nos derrubar. São feitos para nós ultrapassarmos eles. E essa que tem que ser a visão. Então isso dá mais força para a gente enfrentar os problemas. Enquanto eu ficar olhando o problema e achar que não, eu estou sofrendo, a culpa é de vocês, não é minha. Eu sou vítima de vocês. Eu não vou estar atacando a causa, eu vou estar ficando sentado aqui esperando alguém me levantar. Se alguém passar e ver que eu estou tentando me levantar, é mais fácil ter ajuda do que olhar o encostado ali jogado no canto. Eu tenho que fazer esse esforço. É o que Jesus falou lá, bater para a porta se abrir. Você não bater, meu amigo, ninguém vai abrir a porta, vai adivinhar que tu está ali fora. Então, é uma situação que a gente tem que... E outra coisa que é fundamental que esse raciocínio leva é o seguinte: se eu estou recebendo a prova que é de acordo com o que eu posso sustentar, quanto maior a prova que eu recebo, mais forte eu sou. Porque senão seria a covardia. Se o fardo é proporcional à minha condição, quanto mais forte é a prova, é sinal que eu sou maior, que eu sou mais forte. Eu já contei isso aqui, mas é sempre bom que cabe.
uma vez lá numa palestra em Leão Denis, eu falei assim, tá todo mundo direitinho. Olha, se você ainda não sofreu nessa encarnação uma dor profunda, se prepare, porque vai sofrer. Pessoal, depois até, aquele pessoal que vem conversar depois, pô, tu jogou praga. Não, não é praga, é constatação. Se você está passando por essa vida e não teve nenhum obstáculo, é sinal de quê? Se você recebe um fardo de acordo com a sua capacidade. É que você é café com leite, amigo, que nem a gente falava antigamente. Ainda não está preparado para começar a pagar as dívidas. Essa é a conclusão lógica. Porque se eu estou passando, eu até falei isso para o pessoal, assim, ó, aproveita o céu de brigadeiro, para quando chegar a tempestade você está preparado. É o descanso que a lei está dando para a gente encarar alguma coisa. Senão, meu amigo, estou passando, olha só, um planeta de provas e expiações. Estou dentro de uma casa espírita. Se eu não tiver problema, é porque os espíritos não confiam em mim. Mas, pô, isso aí é muito fraquinho, deixa ele mais um pouco aí, botar ele para sofrer só depois, quando ele estiver preparado. Então, quem está sofrendo é sinal que está preparado. E é isso que Santo Agostinho fala aqui, que eu falei que tem um monte de conceitos embutidos. Ele fala assim, ó, as grandes provas, entendei bem o que eu digo, são quase sempre, o indício de que um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, que está chegando, né? Quando, aí a condição, quando são aceitas por amor a Deus. Aqui é que é o teste do bom cabrito. Está sofrendo, tem que passar pelo teste do bom cabrito. Sofreu berrando, não adianta, blasfemou, não aproveitou. Não é por pirraça que, lá, está reclamando, então não vai passar de ano. Não. Que está reclamando é sinal que ainda não entendeu. Se não entendeu, não aprendeu. Se não aprendeu, vai repetir. Não adianta. Esse é o grande ponto. Tem muitas outras coisas que Santo Agostinho deixa aqui nas entrelinhas, além dessas que a gente trouxe. Mas, ele complementa aqui, ó, então a grande justiça de Deus se revela aos seus olhos, e ele espera com paciência, porque é explicável agora o que antes na Terra lhe parecia monstruosidade. Porque se você entende o mecanismo como funciona, tu não vai achar tão estranho aquele filho me odiar. Porque se ele me odeia, teve uma causa, e eu sabendo da causa, eu vou trabalhar na causa para poder melhorar a situação. Então, as explicações, são essas explicações que vão dar para o indivíduo a força suficiente para ele superar esse problema e tentar, e mais do que isso, não é tipo assim, isso vai me consolar, vou ficar quietinho com isso, eu entendi. Não, vai dar instrumentos para eu consertar, como aquela dica que o Espírito deu para aquele meu amigo, de falar com o Espírito, pedir perdão realmente, porque a partir do momento que você sabe que tem uma... Olha a diferença. Eu vejo um filho se rebelar contra mim. Se eu tenho aquela visão, é meu filho, é minha propriedade, meu amigo, eu vou cobrar dele e só dele um comportamento. Agora, se eu tenho a visão que ele está fazendo isso, e isso já é uma reação de alguma coisa que aconteceu no passado, eu tenho que dobrar, ou triplicar, ou multiplicar por não sei quanto a paciência que eu tenho com ele. Porque eu estou olhando que aquilo ali não é de graça. Esse que é o grande ponto. Não é só o entender que vai me consolar, porque eu entendi e vou ficar quietinho aqui. Não. Vai ser um entendimento que vai me proporcionar ter ações que vão melhorar aquela situação com o tempo. Então, fica aí um lembrete. É muito grande a página, essa de Santo Agostinho, mas eu acho legal, quem tiver tempo, dar uma lida depois, que tem muitos conceitos interessantes, além daquele... Aqui nós passamos só o sentido, o objetivo que ele tinha com o texto, do que ele queria explicar. Mas tem muitos conhecimentos aqui nas entrelinhas, nem nas entrelinhas, é direto que ele está falando,
É só ter olhos de ver, tá? Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Paulo. Todo mundo já sabe o caminho, né, gente? Já deu o caminho. Vamos lá. Vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médiuns, por favor, que se coloquem. A vocês que vão receber o passe, a vocês que já receberam o passe ali na sala de tratamento, vamos todos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso médico maior, a Deus, nosso Pai, a esses espíritos bondosos que já se encontram na nossa casa desde tão cedo, prepararam o ambiente para receber a cada um de nós, aos nossos médiuns, que possam transmitir amorosamente esses fluidos tão necessários para o nosso refazimento. Que cada um de nós seja merecedor da cura, da nossa melhora. Que seja assim, Senhor. Em nome desses espíritos amorosos, em nome de Jesus, mas sempre acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar início ao passe de tratamento. Graças a Deus. Somos filhos de pais biológicos e, como nos mandamentos, devemos e precisamos respeitá-los e amá-los. Mas, sobretudo, somos filhos de Deus. Também, como nos mandamentos, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é Pai. Há 2000 anos, Jesus, ele veio e sua voz ecoou pelas montanhas agrestes. Jesus nos disse que ninguém entrará nos reinos dos céus se não for por seu intermédio. Então, disse, eis que vos envio. Referia-se ele aos que tinham seguido até então, escutando e aceitando seus ensinamentos. Mas quantos realmente o obedeceram? Quantos realmente abandonaram as suas ilusões, renunciaram ao conforto e às honras humanas para atender à sua determinação? Eis que vos envio como ovelhas em meios a lobos vorazes, nada temais, eu venci o mundo. A essa voz, poucos foram os que enfrentaram os lobos e a ambição e do egoísmo que em seus corações gritaram sem cessar. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu irei para vos preparar lugar. Ide e pregai a verdade que liberta. Nada temais, porque convosco estarei. Precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. Precisamos amar ao Pai, para que possamos ter o nosso lugar seguro no reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora passar para a leitura da mensagem do plano espiritual. Pais, meus amados, que a paz penetre no coração de cada um de vocês, encarnados e desencarnados.
que se deixem ser invadidos pelo amor, pela paz, pelo equilíbrio, pela luz radiosa que vem de Jesus. Meus amados, tenham paciência, mas sigam as regras e as disciplinas. Não confundem amor ao próximo com a falta de disciplina, paciência com falta de regras. Vide Jesus, quando disse ao publicano: desce depressa. Palavras de Jesus. Hoje eu estarei na sua casa. Jesus atuava em meio àqueles homens com muito amor, mas disciplinando-os e impondo as regras do amor do Pai. Então, que sigam o modelo. Tenham paciência, mas não percam as direções. Não saiam das regras. Sigam as orientações de Kardec, as suas obras, não desfazendo dos grandes homens que passaram pelo orbe. Kardec, dentro todos os ensinamentos, ele, o codificador, foi o único homem que conseguiu levar adiante tudo o que o Mestre Jesus queria. Ouviu-o. Então, que trabalhem seriamente Jesus e Kardec. Sejamos obreiros para a vida eterna, espalhando o amor, a paz, a harmonia. Mas sejam firmes. Todos vocês são filhos de Deus, Pai de amor e de misericórdia. Nós estamos trabalhando com vocês. Somos direcionados a estar com vocês. Tenham fé. A vida na fé é sempre direcionada por Deus, por caminhos que a Ele chegam. Já dissemos, elevem os pensamentos e serão todos direcionados. E assim, nós juntos caminhamos, trabalhamos. Não deixem certos entendimentos, comportamentos alheios perturbarem
causar desequilíbrio em vocês. São trabalhadores e nós estamos juntos de vocês para que os trabalhos não sofram nenhum tipo de má influência. Influências de espíritos desencarnados, obsessores, e de encarnados que ainda fazem o papel de perseguidor. Sejam exemplos, não só para o irmão, mas para vocês próprios. Analisem suas consciências. Aos dirigentes desta casa, vocês devem saber quando a semente tem embrião. Se a semente não tem embrião, não adianta plantar. Sigam a analogia. Se o trabalhador não tiver embrião, não vai produzir. É assim, muitas das vezes, são usados por espíritos malfeitores, não só para destruir o trabalhador sério, mas para destruir o trabalho que é do Cristo. Lembrem, são todos filhos de Deus, mas nem todos darão ouvidos ao chamado de Deus. Nós estamos a todo instante falando, orientando. Vigiem, façam preces. Fiquem atentos. Quando viemos alertar vocês com essas palavras, não estamos brincando. É que sabemos do mundo invisível, da crueldade que nele há, dos ataques pelas falanges de obsessores que vos cercam. Viemos alertá-los e encorajá-los. Não tenha medo. Estamos olhando, zelando por vocês e também pelos trabalhos desta casa, das casas espíritas, que nesse momento sofrem ataques severos. Esses ataques são para destruir os dirigentes, fechar as portas, apagarem as luzes que são acesas em meio às regiões umbralinas. Paz a todos vocês, um guia
trabalhador do Cristo. Gratos estamos, Senhor, por mais uma vez ter atendido ao teu chamado. Que nós possamos, Senhor, continuar firmes no nosso trabalho. Te pedimos, Senhor, que possa derramar sobre a nossa casa e sobre todas as casas, que são realmente um ponto de luz a todos esses espíritos, encarnados e desencarnados, paz, harmonia entre os trabalhadores e os nossos dirigentes. Que nós possamos continuar sendo um ponto de luz que leva a cada um desses espíritos que ainda se encontram desarmonizados a paz que nós tanto precisamos. Pedimos ao nosso querido altivo, a essa falange de espíritos que trabalha e sustenta a nossa casa de amor, que continuem trabalhando por nós e nos ajudando muito, que nós precisamos de Ti. Que seja assim, Senhor, em nome do amor do Cristo, em nome do amor que vibra nessa casa, mas acima de tudo, sempre em nome de Deus. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares em paz. E que possamos assim, Senhor, pedir a permissão para encerrarmos os trabalhos da nossa casa na noite de hoje. Graças a Deus.